Castro, da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre. E esse é mais um episódio, e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu considero de muita importância e que tem sido tão negligenciado quanto o assunto do episódio número 11, que era a oração. Assim como a oração tem sido negligenciada na nossa geração, a santidade também tem sido um tema muito negligenciado na nossa geração. O que antes se chamava de pecado, hoje se chama de fraqueza, de erro, de falha, de um lapso. E nós precisamos corrigir isso, porque nós servimos um Deus santo. Então vamos definir o que é santidade. A palavra santidade, ela significa separado ou consagrado para alguma coisa. Biblicamente falando, santidade, portanto, significa ser separado ou consagrado para Deus. O interessante é que a Bíblia diz que nós devemos nos santificar, ou seja, nos separar, nos consagrar, mas a Bíblia também diz que nós devemos santificar o Senhor. Isso significa separá-lo, consagrá-lo para nós mesmos. Há muitos deuses, mas nós reconhecemos apenas um Deus, aquele que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós o reconhecemos como o único Deus, nós o estamos separando, o consagrando dos demais falsos deuses. E quando Deus nos santifica, Ele nos separa também dos demais povos que não o reconhecem, que não o adoram. Israel foi separada para Deus, foi santificada. E da mesma forma, nós, como a igreja do Senhor Jesus, por meio dele, por meio de Cristo, nós fomos separados, nós fomos consagrados, tirados do mundo para servir o Senhor. Então, este é o significado de santidade, é separação, consagração. É importante nós entendermos, no entanto, que quando nós somos separados de alguma coisa, para alguma coisa. Tem dois lados. Então nós somos separados do mundo para Deus. Então tem estes dois movimentos. Não basta nós deixarmos o mundo. Nós precisamos nos voltar para Deus. Vocês vão dizer, isso é óbvio? Nem tanto. Tem pessoas que se convertem, elas deixam o mundo, elas se ligam a uma igreja, a uma congregação, a uma denominação, elas vão nos cultos, elas participam das atividades da igreja e elas realmente procuram ter uma vida ética, uma vida correta, mas elas não se dedicam ao Senhor, ou seja, elas não procuram desenvolver um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Por isso que a santidade está tão ligada à oração, porque nós não apenas abandonamos o mundo, nós nos ligamos e nos aproximamos de Deus. É muito importante. A Bíblia, quando ela fala então desta separação do mundo para Deus, ela está falando também de uma separação do profano para o sagrado. E nós lemos sobre isso em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, onde diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Farão discernir entre o imundo e o limpo. Isso é muito importante. Há coisas nesta vida que nos contaminam, coisas nesta vida que nos separam de Deus. E é isto que tornam estas práticas, atividades, lugares em impuros e em profanos. Tudo aquilo que nos separa do Senhor, tudo aquilo que nos impede de andar com Ele é impuro, é profano. Tudo aquilo que nos aproxima dEle, tudo aquilo que nos torna mais íntimo dEle, isto é sagrado. Então é assim que se define, é assim que se discerne o que é santo e o que é profano. Mentir é profano, por quê? Nos separa de Deus. Dizer a verdade é sagrado. Por quê? Porque nos aproxima de Deus. Quando não há esta definição, quando não há este discernimento, acaba havendo mistura na nossa vida cristã. Práticas que nós fazemos, que consciente ou não, acabam nos separando, nos distanciando de Deus, nos contaminando. Enquanto há outras práticas que nos trazem para mais perto dele, como a oração, o jejum, a verdade e assim por diante. Paulo nos dá uma lista exemplificativa desse tipo de se separar do profano para se aproximar do sagrado. Está em Colossenses,
capítulo 3, versículo 8 e 12. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Depois no 12 ele diz: revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então vejam bem que a consagração, ela realmente a santificação realmente é uma prática de grande importância e de grande valor. Eu já ouvi, principalmente de jovens, eu não quero me converter, eu não quero me comprometer com Jesus, porque isso significa que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, que eu vou ter que ter uma vida pacata e não vou ter mais prazer, não vou ter mais alegria. Mas isso não é verdade. Essa aparente perda não é, na verdade, uma perda, porque o que o mundo oferece é temporário e normalmente, como a Bíblia diz, leva à morte. Mas o que Deus nos oferece traz um ganho real. Então, não sejam enganados. Servir a Jesus não significa abrir mão de tudo aquilo que é bom. Nós estamos falando de uma perda aparente. O que existe, na verdade, é um ganho. E um ganho muito maior. Olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 18, versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aqui está a santificação. Eles deixaram uma coisa e se aproximaram do Senhor. E daí Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Isso é fantástico. O Senhor promete, se nós deixarmos o que é profano e nos aproximarmos do que é sagrado, que os benefícios que nós vamos usufruir ainda nesta vida são muito grandes. Mas para a gente saber quais são esses benefícios, nós temos que nos consagrar, temos que nos santificar. Em Cantares, capítulo 1, versículos 2 a 4, nós lemos: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Atrai-me a ti, corramos juntos. Esse poema tão lindo fala deste relacionamento que nós podemos ter com o Pai, que nós podemos ter com Jesus e com o Espírito Santo a partir da consagração. É interessante que a Sulamita, ela diz que o amor de Jesus é melhor do que o vinho. E isso é algo que nós devemos buscar e realmente desejar. O vinho representa tudo aquilo que há de bom neste mundo. O amor, tudo que há de bom no reino. E a Sulamita, ela descobre que realmente o amor do Senhor é superior ao vinho deste mundo. Quanto mais nos consagrarmos, mais nós vamos experimentar deste prazer, desta alegria, desta paz superior que nós só encontramos em Jesus. A Bíblia, ela fala de dois tipos de santidade. Esta santidade que nós adquirimos imediatamente após a conversão se chama santidade posicional. E nós encontramos essa santidade em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, onde Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Em algumas versões diz chamados para ser santos, mas no original não diz isso. No original diz chamados santos. No capítulo 6, versículo 11 da mesma carta: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, eu acho isso muito bacana, porque eu não preciso me santificar, eu já estou santificado.
Eu não preciso me consagrar, eu já estou consagrado. Eu não preciso me separar, eu já estou separado. O desafio, portanto, não é me separar, o desafio é eu andar de acordo com essa santificação. É eu andar de acordo com esta consagração que já existe na minha vida. Eu já sou de Jesus. Eu já pertenço a Deus. Eu já pertenço a seu reino. Eu sou cidadão do reino. Eu faço parte da raça eleita. Eu sou parte do reino de sacerdotes que Jesus estabeleceu. Eu sou da igreja. Eu sou daqueles que foram tirados do mundo. A palavra igreja significa os que são chamados para fora. O grande desafio do crente, portanto, não é se santificar, se consagrar. Ele já é santificado, ele já é consagrado. Ele precisa sim aprender a andar de acordo com essa consagração, andar de acordo com esta santidade. E a Bíblia trata muito disso. E o nome que nós damos para este tipo de prática é santidade progressiva. Então, posicionalmente, eu já estou separado para Deus. Agora, progressivamente, a minha vida vai condizendo com essa separação. Com o tempo, eu vou me alinhando com esta consagração e, consequentemente, me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Falando sobre esta santidade progressiva, nós podemos ler o que Paulo escreve em Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui Paulo está dizendo, tu não é mais escravo do pecado, tu não está mais sujeito à carne, tu não estás mais obrigado a obedecer às mentiras do diabo, tu não estás mais obrigado a ceder às tentações do teu eu, da tua carne, por causa do Espírito Santo que habita em ti. Tu podes sim andar de acordo com o teu chamado, andar de acordo com a tua vocação. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo continua neste mesmo tema, na verdade começando no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui nós temos mais uma vez Paulo reforçando o que ele falou lá em Romanos, de que porque nós já somos separados, nós podemos andar de acordo com esta separação. E temos não apenas a capacidade de dizer sim para o Senhor e não para o pecado, nós temos a graça atuando em nosso favor e nós temos o Espírito Santo atuando em nosso favor. Por isso que diz que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Liberdade para ser tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Já ouvi muitos jovens nos aconselhamentos e na minha própria vida, já temos falado sobre isso, que às vezes parece que nós não conseguimos vencer uma determinada fraqueza, um determinado pecado. Isso é mentira, não é verdade. Não existe tentação, a Bíblia diz, que venha sobre nós, que o Senhor não nos dê um escape. E toda tentação, ela está limitada à nossa capacidade de resistir. É uma promessa que as Escrituras nos dão. Então, este é o desafio de andarmos de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa posição que nós já temos no reino. A santidade bíblica, ela é definida pelo Senhor na sua palavra. Não somos nós que decidimos o que é santo e o que é profano. É a palavra de Deus que nos diz o que é santo e o que é profano. E isso é muito importante, porque hoje em dia, nessa era do relativismo, muitas coisas que no passado era considerado pecado, hoje já está sendo aceito. Pois eu digo para vocês, a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna. E para Deus o que é certo, o que é errado. Não existe uma zona cinzenta. O que existe é o preto e o branco.
E na medida que vamos conhecendo as Escrituras, nós vamos saber aquilo que Deus aceita e que nos aproxima dele, aquilo que ele rejeita e que nos afasta dele. E está na hora de nós nos posicionarmos como filhos de Deus e colocarmos uma linha na areia, como diriam os americanos, e realmente não fazermos mais concessões. Aquilo que é errado, aquilo que é pecado, é pecado. E nós precisamos ensinar isso, precisamos pregar isso, precisamos ser filhos da luz e denunciar as trevas. Evidentemente que talvez vamos sofrer consequências por causa disso. Seremos chamados de radicais, de intolerantes. Mas se nós queremos andar com o Senhor e socorrer um mundo que está cada vez mais confuso e perdido em trevas, nós precisamos, como nunca, nos consagrar. Aquele que é puro, purifica-se cada vez mais. Aquele que é imundo, se suja cada vez mais. O nosso lugar é radicalizarmos a santidade, o nosso compromisso com o Senhor e com a verdade. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê coragem e que o Senhor nos dê paixão e zelo pela verdade, para que outros possam vir a conhecê-lo. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê o seu, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários.